gente vai falar dos 5 anos do incêndio no Ninho do Urubu. Fiz uma pesquisa rápida, perguntei para amigos, para assessores, só para ter uma ideia, né, de quantas pessoas ontem, por exemplo, dormiram na Cidade do Galo, né? O Atlético Mineiro tem dormitório para jogadores jovens. Cerca de 120 meninos dormiram no Atlético. No São Paulo dorme mais do que isso. Não tem um número certo, é aproximadamente 200 lá em Cotia. Toda noite dormem 200 crianças lá. No Palmeiras é um pouco menos. No Corinthians não consegui essa informação. Mas em todo o clube, e eu tive primo que jogou futebol, e eu vi o último time que ele jogou profissionalmente, foi o Atibaia, e eu vi o dormitório em que ele dormiu. Beliches, no fundo do campo de treinamentos do Atibaia. Ou seja, é do Atibaia ao Flamengo, é do Atlético Mineiro ao Itabirito, que inclusive tem uma baita de uma charanga, o Itabirito, lá no Campeonato Mineiro. Assistam um jogo do Itabirito prestando atenção na charanga. O fato é que são sonhos, são famílias que deixam suas crianças na mão de clubes que enfim, é preciso confiar nesses clubes. E quando você confia num clube de futebol, você sempre pensa, nossa, tomara que seja como um Flamengo, né? É o mais popular, o que tem mais mídia, o mais rico, o que tem mais condições de dar, primeiro, estrutura, e depois que acontece, e se acontece uma tragédia, e dar o melhor suporte. É o que a gente imagina, na teoria deveria ser assim. 5 anos depois, ainda sem responsáveis, ainda sem punição, ainda sem ninguém preso. O que a gente tem para falar sobre esses 5 anos de luto, e é um luto eterno para as famílias, mas enquanto a gente não tem resolução, né, parece que o caso dói ainda mais para toda a comunidade de futebol, porque tem não só a tristeza, mas o desaforo também. É uma coisa que me marca muito, assim, é algo que na época foi discutido, né, eu lembro do Mauro César, enfim, batendo essa tecla que o caso dos meninos do Ninho do Urubu precisava ser tratado pelo Flamengo como o Liverpool trata Hillsborough, né? E, em parte considerável da torcida, ainda noto esse tipo de postura, essa maneira de honrar, né? Grupos de torcedores bastante ativos nesse sentido de lembrar a memória dos garotos, de lembrar o que eles representavam, de lembrar o que enfim, esse sonho de se tornar jogador do Flamengo e também dessa identificação especial que o Flamengo sempre teve com as categorias de base, mas não é algo que se vê partindo do clube, né, e que seria tão importante e que ao longo desses 5 anos, repetidas vezes, ao clube tentando tantas vezes se distanciar disso, né, de falar, olha bem, foi outra gestão, olha bem, a responsabilidade não é nossa, é da empresa contratada, tem sempre um porém nesses posicionamentos, mesmo no posicionamento recente agora desses 5 anos, né, aquela nota oficial em que o Flamengo tenta se eximir de algumas responsabilidades, tenta se distanciar de alguns pontos, incomoda isso, né, incomoda a maneira como o clube tantas vezes se coloca e de não ter uma postura bem mais firme, né? Mas ser uma postura mais firme, precisava responsabilizar exatamente gente que está lá dentro, exatamente gente que esteve lá dentro durante muito tempo e não existe, né? Não existe essa questão de justiça mesmo, essa questão de, enfim, fazer justiça para os garotos, pelas famílias. Eu cheguei a ler até entrevistas de familiares falando que o contato com o clube é bastante frio, né? E não existe algo permanente nesse sentido. As próprias famílias se reúnem, mas não existe algo permanente do clube em si. O próprio museu, o novo museu do clube, que tem bastante coisa interessante, não toca diretamente nesse ponto, né? De maneira incisiva, como precisaria até para honrar a memória desses garotos. E, enfim, fica essa própria questão pro Flamengo que tinha que ser muito mais importante, né? Muito mais central. Eu estou bastante curioso, e aí já fica a recomendação para quem quiser procurar ler o livro da Daniela Arbex, né? Que é uma excelente jornalista que tem livros, reportagens fenomenais, assim, ao longo da última década, né? Falando sobre, enfim, a Boate Kiss, tem o livro sobre Brumadinho, o livro do Holocausto Brasileiro, e agora, nessa última semana, ela inclusive lançou um livro sobre a tragédia no Ninho, que teve presença de familiares no lançamento e que acho que é um documento importante também para se olhar sobre o assunto, para se discutir,
o Flamengo fazer essa autocrítica que é importante para o próprio futebol brasileiro, né? Como o Yamin também enfatizou, é uma situação normal os garotos dormirem nas concentrações, nas acomodações das categorias de base. E o que mudou desde então? E o que a CBF fez também para melhorar essa situação, para, enfim, ter uma melhora de condições tantas vezes no que é um sonho, né? E às vezes famílias humildes, situações extremas, acabam se submetendo ao que o clube pode ver como é melhor, e o que a gente notou no Ninho do Urubu é que era uma situação precária mesmo no clube mais rico do Brasil, né? Então, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser olhada e muita coisa a ser honrada também em relação à memória desses garotos.